Deixa eu voltar com o Christian Costa, direto de Brasília. Cris, a gente começou a falar, era fim de tarde, agora já anoiteceu aí na capital federal. Conta pra gente mais dos bastidores. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Agora está na escolha do novo desembargador aí do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que aliás é o Tribunal de Justiça Federal maior, né, do Brasil. E a vaga está aberta já há algum tempo, 5 meses aí desde a aposentadoria da Noveli Villanova. E parece que alguns ministros do Supremo estão tentando influenciar nessa escolha. Tem uma disputa interna, Cris? Tem, Paula. Em meio a todos esses acontecimentos que nós estamos tratando aqui agora, ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, processo se entra, processo se sai, temos essa disputa velada desde a saída do desembargador, Paula. Já são 5 meses de cadeira vaga no TRF1. Você bem observou que é um tribunal muito relevante. Além do Distrito Federal, ele representa outros 13 estados e tem uma série de processos que dizem respeito à União e também à questão da Amazônia Legal. O tribunal fica aqui no Distrito Federal, e justamente em razão dessa importância que tem o tribunal, é que 3 ministros estão na disputa por essa cadeira, Paulo. Falávamos há pouco do ministro Nunes Marques, ele que quer indicar para essa cadeira o seu juiz auxiliar, o Henrique Cunha, que trabalha com ele no gabinete aqui no Federal, e temos também o ministro Flávio Dino, que quer emplacar o Fausto Gonzaga. São 2 ministros que começaram a brigar. Falei de um terceiro, este terceiro é justamente o ministro Gilmar Mendes, que entrou nesta disputa para apoiar o candidato do ministro Flávio Dino. Isso porque os ministros do Supremo, Paula, isso acontece aqui, tentam sempre influenciar nas indicações para uma série de cargos dentro da estrutura do Poder Judiciário a fim de ampliar a própria influência. E o ministro Gilmar Mendes tem visto os movimentos do ministro Nunes Marques justamente neste sentido, para ampliar a sua influência. Então, justamente por isso que ele entrou nesta campanha pelo nome do Fausto Gonzaga, que é o candidato do ministro Flávio Dino. Há um terceiro nome também que corre nesta lista tríplice apresentada ao presidente Lula, que é do Itagiba Cata Preta, só que as chances dele são bem menores, Paulo, em razão de decisões que foram proferidas lá atrás. Uma delas impediu, por exemplo, que o então ex-presidente Lula assumisse uma vaga na Casa Civil, lembrando aí do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Então, dificilmente o Itagiba conseguiria esta vaga, mas ele também seria da cota do ministro Nunes Marques. Então o ministro sairia, de certa forma, ganhando com uma dessas indicações. Por isso mesmo que o ministro Gilmar e o ministro Flávio Dino estão nesta guerra, digamos assim, velada aqui nos bastidores, justamente para conseguir emplacar um de seus candidatos, que vai evidentemente depender da escolha do presidente Lula. Estão todos se articulando neste sentido junto ao presidente. Vamos ver como é que vai ser, Paula. As apostas aqui estão bem empatadas, digamos assim, até porque o ministro Nunes Marques é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo quando não conseguiu emplacar no STJ o Carlos Brandão, por exemplo, e também houve uma vaga no próprio TRF1 que ele conseguiu colocar um dos seus escolhidos em 2023 ainda. Agora, Paula, só para acrescentar algumas informações para vocês com relação aos comentários anteriores, a Ana mencionou a questão dos ministros, né, que evitam falar publicamente algumas coisas. E justamente, Ana Paula, no caso, Henkel, e justamente eu falei já com alguns desses ministros justamente sobre isso, porque é que não falam pessoalmente. Uma das respostas que eu escutei é que o silêncio também fala, Paula. Então, é uma opção de alguns desses ministros não falar publicamente, justamente para dar um sinal com relação às atitudes dos demais membros. Este é um ponto. A outra estratégia também é falar o que se pensa em palestras, apresentações em universidades, uma série de manifestações públicas acadêmicas que mandam também uma série de lados aos colegas aqui. E há também o terceiro ponto, que é conversar com a imprensa para mandar algumas ações. Então, para acrescentar essas informações, e tem mais apenas outra que diz respeito também a um comentário que um outro ministro do Supremo enviou enquanto estávamos aqui, que é justamente com relação à apuração dos bastidores. Nós informamos aqui que eles estavam bem divididos com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Um deles disse exatamente a questão de o Flávio ser advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, portanto, a decisão do ministro Alexandre violou as prerrogativas dele como advogado. E não à toa, hoje, mais cedo, a Ordem dos Advogados enviou um ofício aqui para o Supremo, para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, apontando justamente esta questão e pedindo o restabelecimento do contato profissional entre ambos. Paula, volto com você.
Cris, eu já vou te liberar, mas a Ana pediu a palavra, acho que ela quer falar um pouquinho a respeito desse bastidor que você nos traz também a respeito dos ministros, né, de que o silêncio também é um gesto, Ana. A gente não sabe se isso é conveniência ou estratégia aí de parte da Suprema Corte, Ana. É muito bom, Cris, trazer esse bastidor, porque o silêncio também fala, mas fala com quem? Né? O silêncio fala como você disse, Paula, numa conivência com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então, tá aí o trabalho do Cris importantíssimo em Brasília, porque esses bastidores também falam, não é, Cris? E é muito triste nós, diante de uma situação, o país diante de uma situação como essa, em que precisamos de vozes corajosas, como a do ministro Fux no voto histórico dele, porque ele poderia simplesmente dar um parecer político, como muitos ministros ali preferem dar um parecer político e pareceres fora dos autos, como o Cris colocou, né? Alguns preferem entrevistas, palestras, mas quando você fala, você coloca o dedo na ferida e mostra tecnicamente por que aquilo ali não faz o menor sentido, porque é errado, o silêncio diante do errado o errado continua seguindo o seu caminho. É por isso que esse voto do ministro Fux é um voto histórico, que o ministro Fux, que já errou, já criticamos outras decisões e falas do Fux aqui no passado, mas esse foi um voto muito técnico. Eu acho que não sei se a Ludmilla e a Fabi concordam comigo, já que elas são do direito, mas foi um voto muito técnico que colocou as coisas onde elas precisavam estar. Então é muito triste ouvir esse bastidor do Cris, o silêncio fala, sendo que diante do errado, diante do absolutamente errado, diante da inconstitucionalidade, aqueles que têm não apenas o direito, mas o dever de apontar ilegalidades e inconstitucionalidades, já que nós estamos falando de uma corte estritamente constitucional, é muito triste ouvir esse bastidor, porque diante das ações dos ministros que rasgam a Constituição, muitos preferem o silêncio. É muito triste ouvir esse bastidor.